Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nesta noite de Santa Ceia, eu venho interceder, Senhor, por todas as almas viventes da face da terra, e venho te pedir, ó Deus, que a tua bênção, a tua graça entre agora em todos os lares, em qualquer parte deste mundo, deste planeta, que o Senhor possa, meu Deus, visitar aqueles que estão enfermos, que estão tristes, que estão abatidos, aqueles que estão necessitados, endividados, com problemas, meu Deus, aqueles que estão no leito de hospitais, Pai, às vezes nas UTI, nas CTI, nas enfermarias, nos manicômios. O Senhor entra com providência, meu Deus, e alcança essa vida, Pai. Não importa qual seja, Senhor, o clero religioso deles, Pai, mas é uma alma que o Senhor colocou no mundo. Cuida deles por nós, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, e Tu és Deus e Santo, em nome de Jesus. Amém? Olha, hoje é um dia especial, mais do que os outros, porque é o dia da Santa Ceia. É o dia em que Jesus estava no monte e ali ele reuniu os 12 discípulos. E ali ele deu a primeira Santa Ceia em Israel. Foi maravilhoso, foi. João pregou muito tempo antes de Jesus. João fez muitas maravilhas em Israel, mas a primeira Santa Ceia em Israel, santa mesmo, praticada a vida do céu, foi Jesus que fez. Amém? E o Jesus não fez para muita gente, não. Jesus fez simplesmente para os 12 discípulos que estavam com ele. E olha como Jesus é, né? Ele reuniu os discípulos, sentaram sobre a mesa e ele pregando para os discípulos ali na hora da ceia. Ele disse: eu vos escolhi vocês 12, mas dentre vós um é o diabo. Você já imaginou que Jesus sabia que aquela pessoa que era possuída pelo diabo estava ali com ele? Mas por isso que nós temos que ter um carinho muito grande com o dia de Santa Ceia. Não podemos perder de hipótese alguma. Por quê? Porque Deus tem planos na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus preparou esse momento para nós estarmos juntos hoje. Amém? Amém. Se você vai para não comer, participar do partilho de pão junto comigo, junto com as pessoas, é porque Deus escolheu você para estar aqui. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Como que está a sua casa, a sua vida, o seu trabalho? Está uma bênção ou está uma tempestade? Né? A Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade. Amém? Eu gosto muito de pregar no Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas, porque são palavras onde Jesus falou muito ali. Como a bispa estava falando no começo, né? Quando ela leu o salmo aqui, falando a respeito do amor de Jesus, a Bíblia diz assim que o Senhor repreende e castiga aquele a que ama. Lá em Apocalipse ele revelou isso para João na ilha de Páscoa, que quando falou das 7 igrejas da Ásia, ele disse: eu repreendo e castigo aquele que ama. Primeiro ele se propôs assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí no versículo seguinte ele diz: porque eu repreendo e castigo aquele a que ama. Então, mas a mensagem é sobre a tempestade. Diz assim: eu vou ler um versículo, a igreja leu o outro, amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra margem. 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo,
assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo sobre uma almofada. E então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se dê E ele depressa repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam um aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos ler esse versículo todo mundo junto? Diga assim: E sentiram um grande temor. E disseram um ao outro: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Irmão, se Deus mandar, até o diabo tem que obedecer. Entendeu? Eu ouvi uma palavra de uma pessoa que diz que uma mulher chegou, não tinha dinheiro, foi fazer uma despesa, mas ela não tinha dinheiro. Então tinha um bruxo, um pai de santo na cidade, que sabia a situação que ela estava passando. E ele viu ela pedindo ajuda. Né? Ele falou: já que eles acham que o Deus dele é bom, eu vou. Foi, fez uma compra imensa e levou para ela. Aí disse: olha, eu trouxe essa compra para você aqui, mas não foi o seu Deus que fez, não. Foi o diabo. Ela falou: mas muito bem, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Aí não tem outra saída. O crente, irmão, ele tem que ter resposta direta. O crente não pode abaixar a cabeça para certas coisas, não. Porque o povo termina humilhando. Aqui ele disse que naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra margem. Jesus já sabia o que ia acontecer. Já sabia os desesperos que os discípulos iam passar. Então ele disse: passamos a outra margem. E eles foram. Mas em seguida disse assim: e eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então, quer dizer, além do barco que Jesus estava com os discípulos, tinha outros barcos que o acompanhavam. Amém? Tinha outros barquinhos por ali que seguiu Jesus quando Jesus deixou a multidão na beira da praia. E levantou-se uma grande tempestade. O vento subiu e as ondas acima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele não estava numa cama com colchão especial, não, né? Estava uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Eles estavam preocupados com eles, mas não estavam preocupados com Jesus. Aí eu pergunto para você: você se preocupa com Jesus e com as coisas de Jesus? Precisamos nos preocupar. Aí ele respondeu, e ele depressa repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou
e houve grande bonança, a paz entrou naquele lugar. Eu quero dizer para você que a hora que Jesus entrar na tua casa, na tua vida, você vai ter paz. Amém? E diz-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo, se eles tivessem fé, eles podiam repreender a tempestade e a tempestade parava. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, quando nós estamos numa luta muito grande, é o momento de nós entrarmos na presença de Deus e buscar aquela vitória, sem desanimar. Quando foi que Jesus respondeu para aqueles discípulos naquela hora? Quando eles não tinham mais solução. Mas Jesus estava tranquilo dormindo sobre a almofada lá, né? Porque ele sabia o que ia acontecer. E ele já sabia o desespero que os discípulos e aqueles outros barcos iam passar. Então ele disse: o Senhor não importa que nós perecemos? Aí Jesus o repreendeu isso. Aí Jesus disse: cala-te, mar, acessa-te, vento. E o mar e o vento obedeceram. Quando você entra na presença de Deus e Deus entra na tua vida, toda a sua luta tem que obedecer ao Senhor, porque Ele é a direção da sua vida. Você não pertence a outra coisa senão a Jesus, irmão. Às vezes, hoje eu vi uma mensagem perguntada sobre religião. Religião não se discute, religião se vive ela, mas não simplesmente a religião. Nós temos que viver Jesus, porque a religião não salva ninguém, só Jesus salva. Você já viu dizer que fulano foi salvo pela igreja? Não, ele foi salvo por Jesus. Então eu vou salvo por a palavra do Senhor. Quando Jesus diz: vós já estou limpo pela palavra que vos tenho dito, quer dizer, você está encaminhado para o caminho da salvação. Então você já está na presença do Senhor. Se nós andarmos na presença de Deus, Ele vai continuar nos abençoando e nos dando força. Se eu disser para você que você não vai ter nenhum problema, nenhuma luta, seria um grande mentiroso. Porque a luta vem. Se fosse assim, Jesus não teria luta. Quem teve mais luta do que Jesus nesse mundo? Quem morreu crucificado por alguém? Quem deu a sua própria vida pelo outro? Só Jesus, irmão. E quando ele subiu, ele disse: eis que eu vou preparar lugar para voltarei para buscá-lo, para que aonde eu estiver, sejais vós também. Só que para nós estarmos com Jesus, nós temos que viver com Jesus. Nós temos que andarmos com Ele. Você é amigo de Jesus? Então caminha junto. Porque Ele diz assim: poderão dois andar juntos se não tiverem comum acordo? Né? Então temos que estar pronto para alcançar aquilo que Deus determina na nossa vida. Eu sei que a luta é grande, mas eu sei que o meu Deus é maior. Eu sei que às vezes o inimigo é forte, mas o meu Deus é muito mais. Então, se eu observar a palavra do Senhor Jesus, eu vou entender que Ele está na minha vida, está na sua vida, e Ele muda a nossa história. Amém? Porque nós não estamos aqui nesse mundo, irmão, por qualquer coisa. Nós estamos para chegar a Deus e buscar aqueles que estão diante de Deus. Nós temos um dever muito grande, irmão, de evangelizar, de falar de Jesus para Deus. Apresenta o seu trabalho, o trabalho da sua igreja. Mas às vezes tem pessoas que têm até vergonha de dizer que é cristão, né? Tem vergonha de dizer: eu sou crente, sou
evangélico. Não. Hoje nós temos um ministro lá no STF que é evangélico. É quem está segurando a barra de tudo ali. E ele falou essa semana: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de sair da presença do Senhor Jesus. Essa foi a mensagem que ele deu para o povo essa semana. Não tenho medo da morte, não tenho medo de nada. A única coisa que eu tenho medo é de me afastar da presença de Jesus. Então, irmão, quando nós estamos em luta, nós temos, batalha nós temos. Mas nós temos um Deus maior que entra nela e ganha a batalha para nós. Aleluia, Jesus. Nenhum homem é suficiente, irmão, nenhuma mulher é suficiente para ganhar as batalhas da luta que vem sobre nós. Porque quem traz a luta sobre nós é muito mais forte do que nós. É muito mais violento. Né? Só que nós temos alguém que nos defende que é muito mais forte do que ele. Verdade. E aí que o crente tem que entender que ele precisa estar com Jesus. Aleluia, Jesus. Mas eu sei que tem pessoas que dizem evangélicas, mas não abre a Bíblia para ler a palavra de Jesus. Eu quero que Jesus fale comigo. Então vai ler, abençoado. Né? Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Amém. Mas quando nós lemos o quê? Quem é que está falando na Bíblia? É o próprio Deus, é Deus falando conosco. Então eu quero saber o que Deus tem para mim. Todo dia, mas nós temos o dever de ler pelo menos um versículo. O certo seria pelo menos 3 versículos para meditação. Mas, se você não encontra, vai lendo a Bíblia. Chega um momento, de um versículo que Deus vai tocar em você. Aquele versículo vai te chamar a atenção. E aí você vai meditar o que quer dizer aquele versículo. Então é Deus te dando a orientação daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Vocês estão entendendo? Porque para nós chegarmos a Deus, não é fácil. E permanecer na presença de Deus é mais difícil ainda. Mas temos o dever e a responsabilidade de estar sempre na presença do Senhor. Existe vitória sem Jesus? Ele é a vitória, Ele é a nossa raiz, Ele é a nossa força, é nosso baluarte, é tudo que nós precisamos. Quando o discípulo estava todo apavorado, vamos morrer, não tem outra alternativa, o vento está forte, a água está entrando dentro do barco. Mas Jesus está dormindo lá no porão, na polpa do navio. Vamos acordar ele. E foram lá. Então, Senhor, você não importa que nós perecemos? Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar e ele acalmou. Se nós observarmos lá no livro de Jonas, olha como que Deus é. Deus diz para Jonas: vai a Nínive e prega contra Nínive. Eu vou destruir Nínive. Jonas ficou com medo e fugiu da presença de Deus. Pensou que fugia, né? Chegou no porto, pegou o navio, foi para Tarso. Mas não era para Tarso que Deus tinha mandado ele para Nínive. Mas ele foi para Tarso para fugir da responsabilidade. Ele entra no barco, no navio e deita lá, fica bem tranquilo. Aqui, ninguém vai me encher o saco. Aconteceu o que aconteceu com os discípulos aqui, ó. O mar se levantou, o vento botava de uma forma violenta e o navio começou a querer afundar. Então os tripulantes jogam tudo o que tem no navio para o navio não afundar. Jogaram tudo o que tinha dentro do navio. Quando a gente sai da presença de Deus, irmãos, nós damos prejuízo para os outros. E prejuízo grande. Lá era só Jonas.
que tinha desobedecido a Deus. Os outros não temiam a Deus, não tinham responsabilidade, né? Mas Jonas tinha uma responsabilidade de obediência a Deus. É só Jonas. Por causa de Jonas, perderam toda a carga que tinha no navio. Mas o vento continuou do mesmo jeito. E pior ainda, porque o barco ficou mais leve, ficou mais fácil, né? Aí ele lembrou, falou, ó, tem um hebreu lá no fundo do porão, lá que está dormindo, acorda ele, vê que ele manda ele clamar ao Deus dele, quem sabe muda a história. Aí foram lá e chamaram, falou, é por causa de mim. Lança-me na água. Era a única coisa que ele jogar no mar, era Jonas, não a carga que estava no navio. Entendeu? Mas ele primeiro deu um prejuízo para todo mundo pela desobediência com Deus. Mas Deus tinha que salvar aquele povo. Deus precisava mostrar quem era Deus. Ele falou, eu desobedeci o meu Deus. Lança-me no mar agora. Mas Deus é poderoso e misericordioso. Deus podia ter preparado um tubarão lá, não podia? Mas Deus não fez isso. Se fosse o tubarão, tinha estraçalhado Jonas. Então Deus escolheu o maior peixe que existe no mar. E encostou lá perto do navio. Quando disse, joga-me na água. E eu sou o problema. Jogaram. Antes dele cair na água, a baleia engoliu Jonas. Ele podia ficar morto, né? A baleia desceu lá para o fundo do mar. 3 dias ele ficou lá. Aí de lá do ventre da baleia ele olhou para Deus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Orou a Deus. Deus ordenou a baleia que jogasse ele lá na praia de Tarso de novo. Amém? Ele podia jogar logo em Nínive, né? Nínive. Não. Ele tinha que jogar, jogou ele lá na praia de Tarso outra vez, da onde ele desobedeceu. Disse, agora vai. Aí ele foi. Aí ele pregou. Aí ele obedeceu. Quando ele entrou em Nínive, ele pregava a destruição daquela cidade. Só que o povo, pela pregação de Jonas, eles se converteram. Eles mudaram os pensamentos. E o rei de Nínive, junto com todos os animais e o povo que existia, jejuaram e vestiram de saco e cinza, para Deus ter misericórdia. Depois que Jonas acabou de pregar, pregou tudo, ele sentou lá e ficou esperando a destruição. O sol era quente. Aí Deus preparou uma arvoreira que cobriu a cabana de Jonas. Aí ele falou, agora estou tranquilo, esperar a cidade se acabar, né? Aí, irmão, ele viu que a cidade não ia acabar. Aí ele começou a se revoltar contra Deus, contra o que ele mesmo tinha pregado. E Deus disse para ele, Jonas, sim. Aí Deus mandou um bicho e cortou o tronco da arvoreira, e a arvoreira secou. De uma hora para outra, a arvoreira secou. Aí ele se lamentou. Ele, Jonas, você se compadece de uma arvoreira que você nem sabe como que ela nasceu, como ela cresceu. Não poderia eu ter misericórdia do povo que jejuaram e oraram para que eu não doesse livre? Pois Jonas pediu a morte, mas não aceitou o que Deus tinha falado. Entendeu? Morreu ali. E no sol quente, sem a arvoreira e sem nada. Por quê? Porque ele era um profeta complicado. Muito diferente de Elias, muito diferente de Eliseu, muito diferente de Moisés, muito diferente de muitos outros profetas. Ele era um profeta crítico. Ele falava aquilo que queria que acontecesse. Hoje tem muito crente que é assim, irmão. Ele quer ver o seu azar, a sua ruína, e ele ora por aquilo e fica esperando acontecer. Até jejua e ora ao contrário para ver se acontece. E fica naquela cegueira. Para onde vai esse crente?
para a profundeza do inferno. Não vai para outro lugar. Então, se alguém te fere, o que foi que Jesus nos ensinou? Se alguém te bateu uma face, ofereça a outra. Se você tem 2 túnicas, entregue uma para o seu amigo que não tem. Divide o que você tem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas não. Você sabe que a oração contrária, ela prejudica 2 coisas. Prejudica aquele que está sendo na luta e ele mesmo que está orando contra você. Nunca abra a sua boca, irmão, para orar contra ninguém. Porque a luta que vem para nós é para o nosso elevo espiritual. A luta que vem para nós é para nós se aproximarmos perto de Deus. Não é se afastar. Hoje muitas vezes as pessoas, quando a luta vem grande, eles se afastam da igreja, se afastam da palavra, se afastam da mensagem, se afastam de Jesus, se afastam da oração, se afastam de tudo. Ele vai vencer alguma coisa assim? Não. Chegue a Deus, Ele chega a você. Amém? Só que tem uma coisa, irmão. Deus não é atrevido. Deus espera você tomar uma posição. Amém? Olha bem. Às vezes você fala assim, mas eu oro tanto por fulano e ele não se converte. Tem pessoas que são chamadas para salvação, mas tem outros que não. Não são chamados. E tem outros, tem uns que é chamado só para salvação, quando salva morre. Porque se deixar ele vai desviar depois, então Deus não deixa, já leva logo, né? Para não perder tempo. Então, por quê? Porque o amor de Deus, ele é assim. Deus dá tantos anos para a pessoa chegar a Deus, e muitas vezes não chega. Tem pessoas que vivem 100, 120, 100 e poucos anos aí, ó, e não chega a Deus. Morre na idolatria, na mentira, no pecado, e não chega a Deus. Outros chegam a Deus daquele objetivo que ele quer conquistar. Não por causa de Deus, por causa da mordomia que ele quer receber de Deus. Ele quer prosperidade. Hoje 80% dos crentes, eles não estão na igreja por causa de Jesus. Estão em busca de dinheiro, de prosperidade, de casa, de terreno, de tudo quanto é coisa. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nessa palavra vem a prosperidade, vem a saúde, vem tudo o que você precisa. Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É Jesus. Buscar no primeiro é Jesus, e Ele vai mudar a nossa história e fazer nós grandes vencedores. Aí é onde você fala assim, poxa vida, olha bem, quando eu aceitei Jesus, eu via muita gente pregar prosperidade, pregar muita coisa, mas aquilo não entrava no meu coração, né? Porque eu sabia que Jesus para mim era muito mais importante que qualquer dinheiro que eu ganhasse na minha vida. Mas nem todos pensam assim, né? Dinaldo está ali, eu era pequeno quando eu me converti, André era novinho também, e eles podem provar isso. Eu andava de calção e sem camisa porque não tinha duas roupas para vestir. Era, não é? Põe a André no pescoço assim e ia para os botecos, enchia a cara de cachaça. Quando não pegava, põe na garupa do bicicleta, saía feito um louco a ponto de matar todo mundo, de morrer também. Mas eu não tinha nada. Hoje eu escolho o terno que eu quero vestir. Glória a Deus.
Às vezes a gente passava necessidade, quando eles eram pequenininhos, levava ele na casa dos compadres que tinha, né, para comer, porque nós não tínhamos comida em casa para comer. Né? Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais faltou pão e óleo na minha casa. E nem da casa daqueles que eu oro por ele. Porque Deus provê. Aquilo que você pede a Deus em favor do seu irmão, Deus abençoa ele e abençoa você também. É por isso que não adianta, quando os discípulos falam aqui, Senhor, nós perecemos. Imediatamente Jesus podia dizer, eu pulo fora do barco, eu ando por cima do mar e ir embora, deixar eles lá, não podia? Mas não, Jesus primeiro salvou eles e a todos. Então é aí que nós temos que ver que aquilo que Deus nos dá é muito maior do que o mundo nos oferece. Ser rico é bom. Quem não gostaria de ser rico? Né? Só que tem uma coisa: a riqueza não traz salvação. Traz? O rico morre, o que ele leva para lá? Nada. Às vezes até apodrece no meio do mato, porque não tem, ninguém acha, né? Mas não leva nada. E você que é cristão, que é fiel, quando você morre, o que você leva? Salvação. Leva a sua alma especial, que é o valor que Deus te dá. Amém? Quando ele disse assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro. É isso que você vai levar para Deus. A maior riqueza da face da terra é a nossa alma, a nossa salvação. O rico não leva isso não. Jesus disse, difícil é o rico entrar no reino do céu. Mais fácil passar o camelo por o fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. Quando Jesus falou essa agulha, não é aquela agulha de colocar linha para fazer nada, entendeu? Agulha significa que o povo fala quebra-corpo, né? Um fala quebra-corpo, fala pega mulher, um monte de coisa, tem um monte de nome lá, né? Então, o Jesus disse agulha. Agulha seria difícil de um boi passar. Por que ele faz aqueles quebra-corpo assim? É para o boi não passar, e você passa tranquilo, né? Então, isso é mais fácil um camelo, olha o tamanho do camelo, passar num quebra-corpo daquele ali, do que um rico entrar no reino do céu. Só que tem uma coisa, tem rico que entra. Tem rico que vai entrar sim. E tem pobre necessidade que vai descer. Esse aqui é o problema, né? Só que Deus é o mesmo. Jesus não olha para a sua razão social, para a sua vida social, a sua vida profissional, não. Ele olha para o seu coração e vê como você pensa, como você vive, como você age e o que você quer de Deus. É isso que Jesus faz, tá vendo? A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, porque do nosso coração sai tudo aquilo que nós pensamos e queremos. Amém? Ficamos em pé.